Aleluia, amém. É bênção sempre quando nós compartilhamos essa palavra, né? Porque essa palavra ela é poder de Deus para nossas vidas. Essa palavra, meus irmãos, é ela que nos capacita, é essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos enche de vida. E é tão bom quando nós compartilhamos essa palavra. Ontem nós estávamos ali no evangelismo, tinha 5 pessoas só contando com a Estherzinha, nossa maior evangelista. A Esther, ela é a maior evangelista que tem, né? E eu estava ali tocando, pregando, ali foi bênção demais. Eu vi que as pessoas ficavam de longe observando, ouvindo, né? E ontem aconteceu algo muito interessante, embora ninguém venha ali, nem nada, mas eu vi que cada pessoa que pegava o panfleto, parecia que elas estavam com sede de Deus. Né, nosso irmão Claudinei? E a gente via as pessoas pegando e lendo, virando o panfleto e lendo para a gente, que bênção, né? E quando eu vi aquela cena ali, igual o Claudinei está pregando, eu vi como a gente estivesse lançando sementes, e aquelas sementes caíssem no vento, e o vento fosse levando e caindo, às vezes, até em outros terrenos que vão nascer longe. Né? Eu contei aqui que eu fui no banco, lá perto de casa, o vigia lá viu, me ficou todo feliz, e reconheceu, e pegou e falou assim, olha, você mora no horto? Eu falei, não, não moro no horto, mas você tem alguma coisa no horto? Eu falei, não, pastorei uma igreja no horto. Ela falou, então foi vocês que me entregaram o panfleto. Né? A igreja que eu era fechou, eu estou 6 meses sem congregar, o meu coração tinha fechado, eu não queria congregar, queria ficar só dentro de casa. E eu recebi aquele panfleto. E o meu coração foi tocado. E eu quero voltar a congregar. Falou que vai vir aqui um dia, e vem aqui no domingo à noite, inclusive nós estávamos fechados, né? E chama Hélio, né? Então a gente vê o poder, meus irmãos, quando nós compartilhamos essa palavra. Porque essa palavra é como semente. Semente é contido poder de vida dentro dela ali. E quando você compartilha essa palavra, é o poder de vida sendo compartilhado. Ainda que talvez os seus olhos não vejam, ainda que talvez você não sinta, mas aqui diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós compartilhamos essa palavra, tenha certeza, ela vai começar a quebrantar aquele coração. Vidas ali vão começar a ser tocadas pelo poder do Senhor, porque essa palavra ela tem o poder de fazer isso. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir aqui comigo, né, no livro de Mateus. Estou aberto em Marcos. Mateus 5. Confesso para os irmãos que eu estou com visita lá em casa. E sabe quando você tem que falar, você sabe até o que você vai falar, mas você está sem inspiração? E as palavras às vezes não vêm assim. E quando o pessoal foi deitar, era 00:15, mais ou menos 00:30. E eu fui orar e dobrei meu joelho e falei, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu não quero chegar lá e falar só palavras por falar. Mas eu quero falar as palavras que estão no seu coração. Meus irmãos, o evangelho é tão rico que Deus começou a me visitar e me falou tanta coisa tremenda. Nós vamos compartilhar, porque na verdade essa palavra que eu quero compartilhar com você, eu não quero apenas te trazer um conhecimento. Eu não quero apenas te informar sobre algo, não. Mas eu quero te animar em Cristo Jesus. A ser um ganhador de almas para o Senhor Jesus. Aquela campanha ali, você mais um, ela só vai sair daquele papel, daquilo ali, se nós tivermos isso aqui que eu vou falar para você. E eu creio que Deus quer levantar esta igreja como um celeiro. Ele quer levantar esta igreja como semeadora, como aquela que ganha almas para o Senhor Jesus. Amém? E é bênção de Deus quando nós temos essa disposição. Nós vamos ver como que a igreja tem perdido isso. Não digo só a igreja aqui, mas outras igrejas, a macro igreja. Claro que tem igreja que evangeliza, mas como que a igreja tem perdido essa visão e nós não podemos poder perder essa visão. Meus irmãos, Jesus está à porta, todo mundo sabe disso. Nós já vimos um governo mundial se formando, nós já vimos perseguições de igrejas, nós já vimos guerras, e eu creio que você é o proclamador dos últimos dias. Então, vamos abrir os nossos lábios e vamos proclamar, porque eu sei que Deus ele tem pessoas para tirar, pode estar até na porta do inferno, mas Deus tem pessoas para tirar de lá e trazer para o reino dele.
Amém? Eu quero ser semeador. Você quer? Eu quero, em nome de Jesus. Aleluias. Olha o que diz lá, Mateus capítulo 5. Quem puder ficar de pé mais uma vez, se quiser ficar sentado, só em reverência a essa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Se você quiser depois manter aberto, nós vamos discorrer esse texto, tá? Nós vamos fazer uma viagem aqui dentro. Olha o que diz aí, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim. Todo mundo achou, amém? Capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Tremendo, né? Forte, né? Uma deles pode se sentar. Se nós oramos por essa palavra, fala ao nosso coração. Meus irmãos, esses versículos são versículos tão comuns. O que me admira em Jesus é a capacidade de Jesus de falar de uma maneira tão simples, com coisas do dia a dia ali, e ao mesmo tempo trazendo verdades espirituais tão profundas quando nós vamos começar a apresentar aqui. E como eu disse aqui, Paulo disse aqui, olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder vivo da salvação, ele é o poder vivo de Deus. As palavras que eu proclamo para você aqui não são palavras apenas de frutos de conhecimento humano, de sabedoria humana, mas são palavras de poder, são palavras de manifestação de poder, são palavras que curam, são palavras que libertam e são palavras que transformam a vida daquele que ouve. E eu quero te dizer, não só eu que proclamo, mas você é portador dessa palavra. Você é portador dessas boas notícias. Evangelho significa boas notícias. E você tem boas notícias para trazer para este mundo. Não é? Nós temos boa notícia. Eu me lembro, às vezes, o carteiro. Hoje o carteiro está até essa profissão está acabando, né? Diz que o celular acabou com um monte de coisa. Acabou com o rádio, acabou com o relógio, acabou com o computador. O celular engoliu tudo, né? Orelhão, família também, né? O trem está engolindo tudo, não é isso? Parece que esse negocinho que a pessoa tem na mão aqui, né? O pessoal até brinca que vai estar na testa e na mão, né? Mas o que acontece? E o celular parece que acabou até com carteiro. Mas você, aí é um pouquinho mais velho, você lembra do carteiro. Ainda tem carteiro, mas poucos, né? Meu irmão, mesmo uma vez, mandou carta. Depois de uma semana, eu estava vindo visitar a namorada dele. O carteiro estava perguntando o endereço da namorada dele. Ele olhou assim, era o nome dele. Falou, pode deixar que eu estou indo para lá. Aí o carteiro, não posso te entregar, não. Foi com ele junto entregar para a namorada. Ele chegou junto com a carta, né? A carta era algo demorado. Hoje não, hoje é o WhatsApp. Você manda notícias ali, né? E chega instantaneamente, não é assim? É tudo muito rápido, né? Mas o que eu estou dizendo isso? É interessante que o carteiro, eu me lembro que o carteiro ele levava a carta, e às vezes tinha carta ali que a pessoa abria aquela carta ali e fazia cara feia. Era cobrança. Ou então era uma má notícia, o parente morreu. Dependendo da reação, eu estava vendo um carteiro contando sobre isso, dependendo da reação do rosto quando a pessoa às vezes abria a carta, ele já via que tipo de notícia que era, se era uma notícia boa. Mas alguns abriam talvez aquela carta ali, e quando ele abria aquela carta, ele abria um sorriso. Era notícia de um parente que estava bem, que estava longe. Era uma notícia boa que estava sendo trago ali. E ele falava, olha, eu sou um mensageiro que leva notícias.
E aquele carteiro ali, ele disse que ele levava notícias ruins e notícias boas. Eu quero dizer que você é esse carteiro que tem notícia de vida, que tem notícia de transformação, que tem notícia que tem jeito, sim. Esse mundo pode estar ruim, as coisas podem estar ruins, pode estar de mal a pior, mas você conhece algo que transforma, que liberta, que cura. Nós temos essa boa notícia, meus irmãos. Nós somos portadores dessas boas notícias. É por isso que nós não podemos deixar de contar essa notícia, porque a notícia que você tem transforma vidas, transforma lares, transforma casas, transforma pessoas, transforma a sociedade. É por isso que o texto, se você ler logo no começo aqui, vai estar dizendo assim: vós sois o sal da terra. É interessante essa palavra, eu estava meditando nisso. Vós sois o sal da terra, e Deus começou a falar comigo. Por que não é o sal do céu? Mas é o sal da terra. Você já pensou? Podia dizer, vós sois o sal do reino espiritual. Não podia dizer? Não, mas ele diz, olha, vós sois o sal da terra. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas quem queria pregar essa mensagem, anunciar essa mensagem é os anjos de Deus. Não é isso que a palavra fala? Os anjos de Deus que queriam ser portador dessa mensagem, trazer essa mensagem da salvação, mas só que Deus não confiou aos anjos, mas Deus, Ele confiou aos seus discípulos, a sua igreja. É por isso que nós não podemos nos calar. É por isso que nós não podemos parar. Porque quem é o portador dessa notícia, quem que Deus ele confiou, foi a mim e foi a você. Porque você que é o sal da terra. Essa terra pode estar ruim, como eu falei, mas você tem uma notícia que pode transformar não só a vida da pessoa, mas pode transformar essa terra. Nós vamos ver aqui como que o cristão, ele é o portador que conserva ainda essa terra para ela não ser destruída, para essa terra não ir galopante de coisas ruins. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui. Nós temos essa mensagem que transforma a vida, porque você é o sal da terra. Você não é o sal do céu. Meus irmãos, nós vamos testemunhar o que do céu? O autor da vida está lá. Eu vou brilhar que luz lá, se a luz, o sol da justiça está lá, se a água da vida está lá. Mas é o tempo que nós estamos aqui, é que nós somos o sal da terra. E é interessante que você que é o sal da terra, então, você foi chamado para trazer essa mensagem, para testemunhar desse poder de vida e de cura. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje é porque a igreja ela tem se isolado cada vez mais só dentro dela mesmo. E nós queremos evangelizar talvez o povo mais evangelizado na face da terra, que é dentro da própria igreja. Eu era de uma época, olha, eu não estou sendo saudosista não, mas quem é mais antigo sabe disso. Fazia-se muito, não era uma igreja, 2 igrejas não, isso era direto, era cultos nas praças mesmo, era testemunhando mesmo, falava para o vizinho, eu falava, olha, Deus tem a história para mudar a história da tua casa. A minha história da minha casa foi assim, meus irmãos, mudada assim. Porque um dia chegou um jovem lá de 15 anos de idade, a minha mãe era endemoniada, minha mãe ficou endemoniada há mais de 20 anos, o meu irmão ficou doido 3 anos, quebrava a casa inteira, meu irmão era drogado também. Só que um dia chegou um jovem ali cheio do Espírito Santo de Deus. E a luz brilhou naquela casa ali, mudou a história da minha família, mudou a história do meu lar. Em casa a gente sabe que é 3 pastores lá. Mudou a história da vida da minha mãe. A minha mãe, que era endemoniada, não ficou mais endemoniada. Deus começou a libertar, a transformar. Porque algum dia teve alguém que teve a coragem de botar o pé naquela casa lá e falar, tem jeito para vocês. Jesus é aquele que pode tirar esse demônio. Jesus é aquele que pode transformar esse lar. Jesus é aquele que pode trazer alegria nesta casa.
Em casa as pessoas, nós nos convertemos. E sabe o que acontecia algum tempo depois? Começou a ir um monte de gente lá para casa. Porque as pessoas queriam sentir o que tinha ali. Naquele lá. Porque uma pessoa foi lá anunciar esse evangelho. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. O sal no saleiro, ele não pode salgar. A luz colocada debaixo da cama, ela não pode brilhar. Você já viu alguém instalar luz debaixo da cama? Você já viu alguém instalar luz embaixo? Ela só vai iluminar embaixo. Luz, ela tem que estar no alto igual ela está aqui. Porque quando ela está no alto, ela brilha. Ela não pode estar no baixo, não é assim? A sua vida não pode estar escondida. Aqui o texto diz, olha, não pode edificar uma cidade num lugar escondido. Não, mas essa cidade, ela geralmente é no alto de uma montanha para que ela ilumine, fique tudo iluminado. Meus irmãos, o sol dentro ali do saleiro, o sol no saquinho, ele não dá tempero na sua comida, não. Ele não muda nada, ele não altera nada. Você, quando você fica só no seu próprio mundo, você não vai ganhar ninguém para o Senhor Jesus, não. Eu falo aqui, ganhar uma alma por ano, assim, é de rir, né? Mas você acredita que é difícil? Mas é por que é difícil? Porque nós estamos fechados no nosso mundo. A verdade é que a gente não está nem aí para o outro que está indo para o inferno. Se eu já salvei a minha pele, que se dane o resto. Mas quando nós temos a visão do reino, quando nós temos a visão do coração do Pai, nós vamos clamar, Deus, dai-nos alma. Eu lembro da oração de John Knox. Ele falava assim, foi um dos reformadores ali, sucessor de Calvino, e ele dizia, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Aquele homem orava, passava noites orando. A rainha da Inglaterra, Maria Sanguinária, que matou milhares que estão ali, ela disse que ela tinha mais medo da oração de John Knox. Isso é história, isso é verdade, tá? Ela tinha mais medo da oração de John Knox do que um exército armado de 10 mil homens. Só para você ter uma ideia. Aquele homem não só mudou a história da Escócia, mas aquele homem abalou o continente da Europa. Deus quer usar a nossa vida para nós abalarmos gerações, para nós marcarmos gerações com o amor dele. Mas para isso nós temos a coragem de sair do nosso conforto. Você acha que eu quero ir lá na praça pregar? Eu fiquei debaixo de sol ali, eu fiquei todo queimado. Se fosse olhar humanamente, não. Mas eu sei que quando eu for ali, eu vejo o coração de Deus pulsando. Eu tive um sonho uns dias atrás e Deus falou comigo assim, não pare de pregar. Não pare de anunciar. Eu até contei para a igreja, né? Não pare, não pare. E eu vi as pessoas ali em volta sorrindo, eu vi os irmãos orando ali. Deus falou, eu quero que você continue pregando, continue pregando. Meus irmãos, sabe o maior ato de adoração é quando um pecador ele se rende verdadeiramente a Deus. É por isso que tem festas nos céus. E nós precisamos ser o proclamador dessa palavra. Mas para isso nós temos que ter coragem de ser o sal fora do saleiro. O sal só pode salgar se ele for misturado. Ele sozinho, sal com sal, não salga. Ele pode até ter outra função, como nós vamos falar aqui. Mas salgar, ele tem que estar fora do saleiro. Comece a orar, Deus me dê. Eu tenho orado, olha, só esse mês, graças a Deus, 2 pessoas foram levadas ao Senhor Jesus. Ontem eu estive no boteco, o dono de lá falou assim, olha, eu visito a minha família todo domingo de manhã, mas ora por mim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E eu fui lá, ele tem a cara até um pouquinho inchada. Eu falei, Jesus ama você. Ele falou, olha, me ama. Eu falei, te amo, ele quer te salvar, você sabe disso. Né? Eu saí do evangelismo, eu passei lá só para isso. Né? Meus irmãos, seja anunciador dessa. Eu creio que Deus está trabalhando no coração dele. Eu creio que em breve ele vai estar servindo ao Senhor Jesus. Ele está sedento, ele está com sede. Né? Mas tem que ter coragem de se misturar, tem que ter coragem de ir. Ora, Deus, Senhor, me dê vidas, eu preciso gerar vidas, eu não posso ficar infértil, eu não estou fazendo pressão em cima de você, não. Porque todo mundo, um verdadeiro cristão, que ele não gera vida, ele se frustra, ele se volta só para si mesmo. Talvez por isso que a igreja tenha andado tanto em depressão. Eu vejo essa realidade. Sabe como é que a igreja está crescendo hoje? É catando um membro um do outro. A igreja virou comércio, quem tem mais, quem pode oferecer mais, leva.
Eu vejo igrejas grandes, minha pertence a uma igreja grande, a gente acha que está convertendo gente, mas você olha, não, é crente de outra igreja que está indo para lá, porque tem poder aquisitivo, pode trazer músico, pode trazer cantor, pode trazer os melhores pregadores da moda. Mas o evangelho não é isso é modismo, meus irmãos. É porque a igreja perdeu a sua capacidade de gerar vida. E o que o texto aqui diz? Que nós somos o sal da terra, mas se esse sal perde o seu gosto, com o que há de salgar? Se esse sal ele perde a sua função, o sal ele não só dá gosto, nós vamos dizer aqui, como que ele há de salgar? Você sabe para que esse sal, quando ele perde o gosto, o que vai servir? Ele vai servir para ser pisado. E o sal realmente era pisado, não sei se você sabe, mas o sal do Mar Morto ali, ele era um sal misturado com outros minerais. E o sal, quando ele é misturado com outros minerais ali, quando ele não é um sal puro, o sal ele precisa ser puro, para que ele cumpra a sua função. E o sal, quando ele é misturado com outros minerais, ele deixa de cumprir a sua função, 3 funções básicas que eu vou te dar aqui, tem até outras mais, mas eu vou te dar só 3. Ele deixa de cumprir a sua função, ele não presta. E você sabe então o que eles faziam ali? Eles pegavam aquele sal que era o sal mais barato ali, que ninguém dava valor para nada, e juntavam eles em barris ali e colocavam nos porões da igreja. Porque as igrejas de Israel ali, geralmente tem escadaria, os templos ali, né, eram de mármore. Israel neva, tem certa época do ano que Israel ele neva. Israel então ali, apesar de ser quente e nevar ali, quando nevava aquelas escadas ficavam escorregadias. E você sabe que sal derrete neve, né? Então eles jogavam aquele sal ali, que era misturado ali, para que aquela neve pudesse derreter e o piso não ficasse escorregadio. E literalmente, aquele sal ele era pisado. Quando a igreja, ela perde a sua autenticidade, quando a igreja, ela perde a sua função, a verdade, o que acontece é que o mundo, ele começa a chacotear com a igreja. É o que tem acontecido, a gente que tem pregado aí, tem visto as pessoas, elas são arredias, porque elas acham que a gente é da outra igreja grande. Não vou nem citar o nome, porque está sendo gravado. Acha que nós somos de lá, que nós vamos pedir dinheiro, que nós vamos fazer isso, aquilo. Então elas já ficam todas arredias em si mesmo. Elas se afastam, têm medo. Teve um que eu fui entregar para frente, você não é daquela igreja não. Falei, não. Aí ele fez até assim, ó. Falei, pode ficar tranquilo. Eu só vim te entregar uma mensagem de paz. Mas a igreja, ela tem sido motivo de chacota, motivo de piada, porque ela tem perdido a sua autenticidade. E o sal, ele não pode perder a sua autenticidade. O sal, para salgar, meus irmãos, ele precisa ser puro. Se esse sal ele for misturado, ele perde a sua função. Tanto é que se você observar aqui, Jesus, quando está falando que nós somos o sal da terra, ele não está falando isso para o ser humano. Ele não está falando isso para qualquer pessoa. Ele não está falando isso para o religioso. Mas quando ele fala isso, ele está falando para os discípulos dele. Ele está falando para aquele que ouve a sua palavra, para aquele que conhece a sua palavra e para aquele que pratica a sua palavra. Então, assim, você observar esse texto aqui do Sermão da Montanha, é logo no início aqui que Jesus está dando, a primeira coisa que ele vai falar é da bem-aventurança, não é isso? Aquele que é humilde de espírito, aquele que é manso, aquele que tem sede de justiça, aquele que tem fome de Deus, aquele que é compassivo, aquele que é misericordioso. E Jesus, ele começa a ensinar então aqui, nessas 8 bem-aventuranças, sobre você ser. E quando ele fala sobre você ser, quando você lê do versículo 13 ao 16 que nós vemos aqui, você vê que é um fechamento aqui da ideia que Jesus está dando. Jesus praticamente está falando didaticamente para os discípulos. É tão interessante a forma de Jesus ele compor a coisa. Se você observar, eu estava observando isso, e o próprio Deus estava me falando sobre isso. Falando, meu filho, para você fazer, primeiramente você tem que ser. Porque não adianta eu querer pregar uma mensagem sobre o amor se eu sou egoísta.
Não adianta eu querer falar algo ali, se eu não sou a pessoa que tem amor no meu coração, se eu não tenho misericórdia do próximo. Vai ser um discurso inválido. Porque antes de eu falar aos ouvidos que Deus me falou, antes de você falar aos ouvidos dessas pessoas, você tem que falar aos olhos dela. Agostinho, ele disse uma frase muito interessante assim, ele disse assim: fala de amor. Se for possível, use palavras. Porque as nossas palavras, elas possam até falar, mas as nossas atitudes, elas gritam. Como é que nós queremos falar de amor se nós não somos uma igreja que não tem misericórdia? Meus irmãos, as creches que eu vejo, infelizmente, são todas espíritas, são de igreja católica. Não é? Às vezes, quantas igrejas grandes, ricas, eu não estou criticando ninguém ali, mas que entra muito dinheiro e tem um irmão passando fome ali, ninguém ajuda ele. Às vezes é um assalariado. Que igreja que é essa que quer dar testemunho de alguma coisa? Que tipo de evangelho que ela presta? Mas a verdade, se nós queremos falar o coração das pessoas, nós temos que primeiro falar os olhos delas. Com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias vidas. Já pensou uma igreja que comunica com a sociedade? Olha, eu te dou um exemplo, a gente consiga fazer uma rua viva aí. Sei lá, tem consulta com advogado, tem consulta com médico, e essa é uma igreja atuante mesmo, às vezes tem trabalhos ali feitos com pessoas carentes ali mesmo, e a sociedade enxerga, a sociedade vê isso. Como é que a sociedade ia começar a falar desta igreja? Isso é algo raro. Mas o sal, ele não pode ser misturado. Se o nosso testemunho deixar de ser autêntico, nós vamos perder o sabor. Se a igreja for amiga do mundo, dos valores do mundo, nós perdemos o nosso sabor. Aquele que quiser ser amigo do mundo, seja inimigo de Deus. Quantas igrejas hoje, para agradar pessoas, às vezes casamento gay, abraçam valores que não são princípios do evangelho, e elas começam a aderir aquilo ali para tentar atrair pessoas. Ela pode até atrair gente, mas vai atrair gente morta para dentro dela. O seu testemunho fica inválido. Quantas igrejas, às vezes, têm parecido mais com uma empresa, com um mercado? Eu estava vendo uma pessoa que dirige célula, não tem nada contra a célula, tá? E ele falou, olha, sabe qual que é o problema de célula? Que as pessoas discipulam, não porque que elas interessam com o ser humano, mas é porque elas querem um número a mais na igreja dela. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando nós não olhamos para o outro, nós perdemos o nosso sabor. Nós perdemos a nossa função. Mas a função do sal aqui, dizendo para você rapidamente aqui, o sal ele tem 3 funções. A primeira coisa é dar sabor. A segunda função do sal é conservar. E é tão importante conservar, nós vamos dizer aqui. E a terceira função é adubar, é frutificar. E essa bem-aventurança, Jesus ele fala aqui, fechando então, como eu disse, eu já falei como o sal perde a sua função. A igreja só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. A amizade do mundo é um desastre para a igreja. O meu genro estava lá em casa, vou dizer assim, que namora com a minha filha, creio que vai ser meu genro, né? Pela graça de Deus, né? Está tentando passar no crivo no teste lá, né? Ele fala, olha, eu sou exigente, hein? Ele fala, qual a primeira coisa que você quer? Eu falei, tem que saber cozinhar bem, porque eu gosto de comer bem. E quando você vem aqui, ele falou, sou Masterchef. Eu falei, então já está aprovado, meio bem caminho. Estou brincando, né? Mas ele realmente ele é formado em gastronomia. E eles fizeram uma pergunta para ele interessante, que na hora Deus abriu minha visão. Ele falou, qual é a culinária que você mais gosta do mundo, né? Eu achei que ele ia falar italiano, porque é massa, alguma coisa assim. Ele falou, a culinária árabe. E o pessoal logo virou para ele, o pessoal ficou curioso, mas por que culinária árabe? Ele falou, árabe, é mediterrânea também. Aí a gente mas por que árabe? Tem italiana, né? A própria comida daqui, né? A nossa feijoada, nosso pão de queijo. Ele falou, não, porque a comida árabe, ela é temperada. Ela tem o bom
tempero. E eu comecei a pensar naquilo ali, tá engraçado, interessante, né? É isso, né? Meus irmãos, imagina uma coisa comigo, você é aquele que dá sabor. Imagina uma coisa só para título de ilustração, se eu chamasse você para almoçar lá em casa. Eu fizesse aquela comida que você gosta, aquele feijãozinho novo. Os irmãos vão começar a ficar com fome, que eu não posso falar muito não, né? Daqui a pouco está chegando a hora do almoço, né? Mas aquele feijãozinho novo, com aquele caldinho, né? Tá até com aquele cheirinho de feijão, né? E você olha aquele arroz saltinho, e eu assei aquela carne, você... nossa, o trem tá bom mesmo, hein? Aquele carne assada dá cheiro, né? Aquele cheiro assim, gostoso, né? Fiz aquela batatinha que você gosta, e de repente armei aquela mesa bonita, com garfo ali, tudo bonito, né? Toda etiqueta ali, a pompa. E você, nossa, que prato bonito, irmão, você me agradou mesmo, hein? Que comida, olha assim, você olha com os olhos, aquela comida gostosa. Mas na hora que você vai comer, você dá a primeira garfada ali e você come aquele arroz, parece canjica. Nossa, que coisa! Você já comeu arroz sem sal? Eu sei que tem gente que não come, né? Evita e tudo, porque é de pressão alta e tudo. Mas você já comeu comida sem sal se você não tem costume? Que vai no paladar, acostuma, mas não é gostoso. Eu tomo café sem açúcar, mas não é gostoso não. Né? Você dá aquela primeira garfada, aquele arroz, aquele gosto de canjica meio adocicado. Você fala, que é isso? Você vai no feijão também sem gosto. Aí você fala, não, menos a carne deve estar prestando. Você parte aquele bife cheiroso ali, porque o cheiro porque assou, mas na hora que você vai comer aquela carne com gosto de leite, é a mesma coisa que eu fizer um churrasco e não temperar. Você já comeu carne assada assim, né? Você fala, você não gosta de mim não, o que você está fazendo comigo? Você quer me azucrinar, você faz essa comida bonita, gostosa, coloca diante de mim aqui agora. Essa comida não tem gosto, essa comida é sem sabor, essa comida não tem tempero. O que você está querendo fazer comigo? Como é que você ia se sentir? Meus irmãos, é a mesma coisa o cristão. Nós somos aquele que dá sabor a este mundo. Esse mundo não conhece sobre paz. As pessoas estão loucas atrás da paz, elas tentam preencher com qualquer coisa. Elas estão querendo paz de qualquer maneira. E talvez elas tentem encontrar ali no álcool, mas no fundo da garrafa só mora o desespero. Mas você tem o sal da vida, você é o sal da terra, que pode salgar verdadeiramente a vida dessa pessoa, trazendo paz ao coração dela, trazendo respostas às angústias da sua alma, porque o Evangelho, ele traz essa resposta. Esse mundo nós temos visto que as pessoas cada vez mais, elas estão individualistas, as pessoas estão adoecendo, hoje elas não vão no supermercado, elas não vão no banco, elas não vão em lugar nenhum, elas estão ficando dentro de casa, e as pessoas estão pirando, porque elas não conversam uma com a outra, elas não olham nos olhos, não pegam na mão. Meus irmãos, esse mundo tem adoecido. E você tem a mensagem do verdadeiro amor. Esse amor que te transformou, esse amor que te libertou, esse amor que te resgatou. E você tem esse tempero para levar. Oh, meus irmãos, nós temos a mensagem da verdadeira alegria. Esse mundo não conhece alegria. A alegria que esse mundo conhece é passageira. A pessoa está na festa, ela sai dali, depois ela se sente sozinha, ela quer se matar. Mas você tem essa mensagem que traz esse sabor da verdadeira alegria. Você pode salgar com amor, com compaixão, com misericórdia. Você sabe por quê? Porque você recebeu misericórdia de Deus. Não existe ninguém melhor para exercer, eu falo isso, misericórdia do que a própria igreja. Nós temos um projeto aí que nós estamos abençoando essa fazenda Tamandim. Eu estava muito triste, a igreja, ela arrecadou R$65 só. Ainda vou ver se inteiro e manda menos 100. E orei a Deus, eu falei, Senhor, nós vamos mandar tão pouco, mas esse projeto recebe gente idosa que foi abandonada, esse projeto recebe criança vítima de violência, pessoas que têm vícios, eles estão plantando, eles estão fazendo uma padaria lá para distribuir comida para gente carente, mas ele sozinho não vive, ele vive de ajuda de um e de outro.
E pode contar comigo e com você, mas nós podemos exercer misericórdia porque nós recebemos misericórdia. Eu até falei, pastor, segura aí, desculpa aí, mas entrou pouco dinheiro aqui. E na hora eu já tinha falado para uma irmã, essa irmã mandou uma oferta, não é daqui da igreja, tá? Mandou uma oferta de R$200. Deus não deixa envergonhado não, meus irmãos. Você pode exercer misericórdia, você pode salgar esse mundo com amor e misericórdia, porque você recebeu misericórdia. Rapidamente aqui, a função do sal, então, ela é conservar. Antigamente, você sabe, você do interior deve lembrar disso. Interior não tem supermercado perto, né? As coisas são longe. O Claudinei ali do interior, eu sou de cidade, mas ele deve saber melhor do que eu. Então, você compra carne ali, você salga aquela carne. Eu namorei com a menina do interior, eu chegava lá, eu lembro que no varal da casa dela, às vezes de ter roupa, tinha carne de pendurada. Não é isso? Em cima do fogão de lenha, não é isso? E aquela carne durava, aquela carne não estragava. Porque é exatamente, eles põem gordura e põem só a lata e aquilo ali conserva, frita, né, a banha ali, com a banha pega, com o sal que tem ali, coloca ali dentro. E aquilo ali conserva por causa do sal. Porque o sal é antisséptico. O sal ele não deixa que a bactéria ele venha e apodreça aquela carne ali. Principalmente aqui na época, Jesus está falando para um povo que não tinha refrigeração, não tinha nem energia. Muito menos geladeira, refrigeração. Até hoje na roça, talvez, onde as coisas são longe, eles compram o alimento ali, eles salgam, que o sal ele desidrata aquilo ali e ele então não impede com que aquele alimento ele venha estragar. Ele conserva aquele alimento. É tão interessante, eu me lembro uma vez eu fui pregar numa igreja lá em Itaoca, na praia, no Espírito Santo. Eu fui para lá e eles descobriram que eu estava lá. Um irmão contou que eu estava de férias, eu comecei a receber um monte de ligação para pregar nos lugares. Eu falei, meu Deus do céu, não faço não. Eu saí de férias, mas acabou minha acesso, que eu fiquei pregando aqui e ali, né? Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, essa igreja é enorme, tinham 600 mesmo, mais ou menos. E só que eu fui andar de bicicleta, o pneu da bicicleta estava liso, ela derrapou, e eu levei a mão, eu ralei a mão, ainda bem que não foi o rosto, a mão e o braço. Né? Eu falei, puxa vida, ainda bem que não foi o rosto, já pensou chegar com o rosto todo ralado lá na igreja para pregar, né? Mas é tão interessante que eu fui nadar no mar no outro dia, ardeu, viu? Não vou falar não. Mas é tão interessante que no outro dia o meu machucado estava sequinho. Tinha saído da infecção, ali estava tudo sequinho, bonito, já sarando, né? A gente vê o poder do sal ali de curar. A gente vê o poder do sal ali de conservar. Você tem essa palavra, meus irmãos. Esse mundo só não tem sido destruindo ainda por causa da igreja. Porque eu e você carregamos esses princípios e esses valores do reino de Deus. E nós compartilhamos e estamos impedindo que esse mundo se galopa rapidamente para a destruição. A verdade, se não fosse a igreja, esse mundo já tinha entrado na Terceira Guerra Mundial, já tinha mandado bomba na cabeça do outro mesmo. Mas eu e você temos essa palavra que pode conservar. Alguns historiadores dizem que o avivamento que teve através da vida de John Wesley, que abriu a igreja metodista, isso não sou eu que estou falando, eu estava estudando lá na faculdade Mackenzie, e eles estavam falando que o avivamento que teve na Europa através da vida de John Wesley no século XVIII e através da vida de George Whitefield, impediu que houvesse uma revolução sangrenta na Inglaterra, como houve uma revolução, que a gente sabe a Revolução Francesa de 1789, né, onde surgiu a ideia de direita e esquerda. Houve uma revolução sangrenta, onde morreu milhares de pessoas ali na França, mas só que essa revolução sangrenta, ela foi impedida ali na Inglaterra pelo avivamento que teve ali através da pregação do Evangelho. Porque a palavra que eu e você pregamos, ela conserva. Jonathan Eduardo também, no século XVII, um pregador tremendo, um dos últimos puritanos ali. Ele pregou ali nos Estados Unidos. E houve um grande avivamento. Meus irmãos, e foi tão grande avivamento ali, que impediu a guerra do sul do norte. E mais ainda, a Constituição dos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas ela é toda fundamentada dentro da Bíblia. Pelo avivamento que teve naquele país, por isso que aquele país é um país próspero, é um país rico. Apesar deles estar se afastando de Deus,
mas ainda a sua Constituição é a Constituição mais justa, porque é fundamentada com princípios bíblicos, pelo avivamento que teve através da vida de Jonathan Eduardo. Você pode estudar sobre ele depois. Meus irmãos, nós temos essa palavra que conserva. Eu não sei se você sabe, mas se você parar, isso não sou eu que falei, é alguns médicos, tá? Se você parar de comer totalmente sal, a tendência é você desidratar igual uma uva passa, a murchar. Porque a verdade, meus irmãos, é que o sal ele tem a função de manter a hidratação do teu corpo. O sódio ele não deixa que você perca tanto líquido. É claro que sal em excesso faz mal. Não é? O sal ele tem controle sobre o organismo ali, sobre a tireoide. O sal é vida, que nós vamos ver aqui. Então o sal ele tem esse poder de conservação. Eu e você temos essa palavra que conserva este mundo ainda. Por isso que nós não podemos perder a função, por isso que a igreja não pode perder essa função. Por isso que eu tenho pregado essa palavra para te animar, para que você seja esse sal que dá sabor, para que você seja esse sal que salga. Terceira função do sal aqui. O sal ele tem o poder de adubar. Não sei se você sabe, mas sal ele serve de adubo. Olha lá comigo Lucas, capítulo 14, versículo 37. Vai até falar sobre essa função aqui. Vou fechar com essa aqui para você. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Lucas, capítulo 14. Aqui você vê que antes está falando sobre renúncia, o versículo 33, né? E depois vai falar sobre o sol. Olha para você ver, nós temos falado sobre você ter uma vida autêntica, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É isso? Para você ser discípulo, você tem que renunciar. Aí ele vai falar do discípulo aqui então agora, né? Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, o sal, quando ele perde seu sabor, nem para o lixo ele presta. Ele é comparado talvez a fezes. Porque o adubo, você sabe que a coisa mais assim, adubo geralmente é coisa de perturbação. E nem para adubar, nem a coisa mais básica, a coisa mais ali, com menos valor, o sal ele vai servir. O cristão, quando ele perde o seu valor, é isso. Ele não perde nem sempre para ser jogado fora. Não, cristão genuíno, na verdade, ele não perde seu sabor, porque sempre vai estar em Deus, né? Mas o suposto cristão. E quando nós perdemos essa função, nem para adubação nós vamos servir. Vai falar que vai ser jogado para ser queimado, ou seja, para o fogo do inferno. Porque Deus tem chamado um povo que foi transformado pelo seu nome. O Senhor não tem chamado multidão, não. O Senhor tem chamado gente que quer caminhar com Ele, gente que quer seriedade. Se fosse tanto é que Jesus, se você quiser chamar a multidão, ele tinha convertido o mundo inteiro na época dele, ele tinha poder para isso. Mas olhar para Jesus foi para mim, para você, para a igreja dele. E o Senhor tem nos chamado, meus irmãos. E é interessante então, que o sal, com o que é se adubar? O sal serve de adubo. Adubo é aquilo que fortifica. Adubo é aquilo que faz frutificar. Que faz trazer vida. Né? Lá eu estava com um pé de laranja feio, eu peguei, cavei em volta dela lá, botei ali adubo químico ali em volta, adubei ali, que é também a base de sal, né? E comecei a aguar. Começou a dar fruto. Né? Bati veneno, matei um bocado da praga, a praga foi embora, não deu mais praga, porque a planta ficou forte. Você sabe o que eu e você que somos sal, nós conservamos não só esse mundo, mas nós conservamos a própria igreja.
Porque nós edificamos a vida um dos outros. Nós nos edificamos, é por isso que a palavra vai falar assim, olha, falai entre vós com salmos e cânticos. Meus irmãos, e nós damos fruto na vida do nosso irmão e fazemos com que o nosso irmão, ele dá fruto. Só citando rapidamente sobre a luz aqui, a luz para brilhar ela tem que estar nas trevas. Luz com luz não brilha. Luz com luz ofusca. Aqui na igreja eu não posso brilhar, porque já tem o sol da justiça. Mas quando eu estou lá fora, o seu testemunho deve ser autêntico e verdadeiro. A luz é aquilo que revela o que está escondido. Se não, já viu aquele ditado, não faça negócio no escuro? Você vai comprar um carro, não compra de noite não, você não vê amassado, você não vê arranhado, não é assim? Vai arranjar um namorado, não vai de noite não, depois no outro dia descobre que ele é feio, já é tarde, já apaixonou, né? Porque a luz ela revela, a luz ela mostra a impureza, e mais ainda, sabe o que diz sobre a luz, dizendo a última coisa aqui? A luz é responsável pela vida. Se essa terra não tivesse luz, não tivesse a luz do sol, essa terra não teria vida. Primeira coisa, se não tivesse luz, as plantas não fariam fotossíntese. Se não fizesse fotossíntese, não teria oxigenação na terra. Se não tivesse oxigenação, não tem vida. Você já vê uma pessoa quando fica só dentro de casa, ela começa a ficar amarelada. Parece que ela começa a ficar descorada. Até eu começo a ficar branco. Sou moreno, bem moreno, né? A pessoa fica toda descorada, parecendo que está doente, não é? Porque o sol, ele é vida. E você tem essa vida que transforma. Por isso que essa palavra aqui, ela vai dizer para mim e para você. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz e o sol, como nós vemos aqui, o sol precisa estar fora do saleiro. E a luz, ela não pode estar escondida. Mas ela tem que ser colocada no alto. Para que essa luz, ela brilhe. Bem forte. Amém? Deixa que a tua luz brilhe. Dizendo a última coisa, você já viu uma canção assim? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Você lembra dessa canção de criança? Vou deixar brilhar minha pequena luz. Minha filha cantava muito isso, né? Vou deixar brilhar, ela fala da luz brilhar nas trevas, né? Deixa a sua luz brilhar.